Desta feita, nós vamos discutir um assunto muito interessante, uma ferramenta matemática muito poderosa, que é utilizada para a solução de diversos tipos de problemas em diversas áreas de conhecimento. Então, nós vamos estudar agora os grafos. As estruturas de dados estudadas até aqui têm uma arquitetura voltada para facilitar certas operações a serem executadas sobre as mesmas. Por exemplo, a árvore binária ela é constituída de forma a facilitar a procura e a inserção de elementos. Então, pelo que nós vimos da árvore binária, então, ela foi construída de tal forma que fica fácil você realizar determinadas operações. E cada estrutura de dados é feita, voltada para determinadas operações. No entanto, os grafos têm uma característica diferente dessas estruturas, que é a sua não preocupação ou o seu não direcionamento para as operações que serão executadas sobre o mesmo, e sim para a modelagem, nós diríamos assim, ou para a representação virtual, a representação esquemática dos problemas do mundo real a serem estudados e das suas possíveis soluções. Então, grafos são estruturas voltadas para a solução de problemas do mundo real. Então, você pega um problema do mundo real, transforma isso num grafo e a partir daí você vai estudar e solucionar esse problema. Um grafo é composto de segmentos, que também são chamados de arcos, e vértices, que são os pontos de união de dois ou mais arcos ou segmentos. Nesse exemplo aqui nós temos uma representação na forma de grafo da região metropolitana de Fortaleza, uma parte delas pelo menos. Nós temos aqui a cidade de Fortaleza, é ligada pela BR-020 a Caucaia, que é ligada pela CE-065 a Maranguape, pela CE-060 a Maracanaú, e as outras cidades no entorno, Eusébio, Aquiraz, Taitinga, Pacatuba. Então aqui você tem uma representação na forma de grafo, onde os vértices representam as cidades e os arcos representam as rodovias que as ligam. Ele não está perfeito aqui, mas ele nos dá uma ideia de algumas cidades que estão em torno de Fortaleza. Nós podemos utilizar esse gráfico para estudos, ou melhor, esse grafo para estudos. Não é gráfico, é grafo. Para estudo, nós podemos ver, por exemplo, como chegar de Aquiraz até Caucaia. Através de um gráfico desse tipo, a gente pode descobrir quais são as CS, por exemplo, qual é o caminho que se chega de um ponto a outro. Ou então fazer estudos como, por exemplo, qual é o menor caminho que eu posso fazer percorrendo diversas cidades. É o conhecido problema do caixeiro viajante. Ou outro tipo de problema que posso passar pela cabeça, como por exemplo, como é que eu faço um percurso de todas as cidades sem ter que voltar por nenhuma das rodovias. É outro percurso, é outro tipo de problema que você pode fazer. Então você pode fazer N questões e essas questões podem ser respondidas através do estudo desse grafo. Alguns conceitos básicos que nós vamos ver agora a respeito de grafos. Então, o primeiro conceito que nós vamos ver agora é o conceito de adjacência. Quando nós dizemos que dois nós ou vértices são adjacentes, se estão ligados por um segmento de reta, ou por um eixo ou por um arco. Então, se dois nós estão ligados por um segmento de reta, então diz que esses nós, esses vértices são adjacentes. Um caminho é uma sequência de eixos, ou de segmentos, ou de arcos, como queira, entre dois pontos. Então o caminho ABC é o caminho, ou o caminho AC, se nós vamos dizer assim, o caminho é o caminho composto pelos segmentos AB e BC. Então isso aqui implica ou mostra a sequência de A até C. Então o caminho ABC é o caminho de A até C. Um grafo ele pode ser conectado, então onde todos os seus pontos são conectados aos demais, onde existe pelo menos um caminho de um nó a qualquer outro nó, ou de um vértice a qualquer outro vértice. E o não conectado é quando não existe caminhos entre determinados vértices, embora eles estejam parcialmente conectados em uns pontos, em outros pontos eles podem não ter. Não tem caminho desse vértice para esse, nem desse vértice para qualquer um dos vértices desse segmento aqui, conectados nesse segmento para qualquer um dos outros vértices desse outro segmento. Então isso é dito que o grafo não conectado. A maioria dos problemas, ou a maioria dos estudos feitos sobre grafos, são feitos sobre grafos conectados. Então nossos programas aqui, nossos
exemplos, os exemplos que nós vamos fazer, todos eles têm ou são aplicados, na sua maior parte, a grafos conectados. Embora você possa considerar que um grafo não conectado tem partes desse grafo que são perfeitamente conectadas. Então tudo que funcionar para o grafo conectado funciona para as partes conectadas de um grafo não conectado. Os grafos eles podem ser direcionados ou não, ou seja, que eles podem ter nos seus arcos um sentido, uma direção. Então, por exemplo, esse grafo aqui dá alguma ideia de que existe uma direção de A para B, ou de A para D, e de C para A e de B para C. Então, esse tipo de grafo é usado para estudar, por exemplo, problemas onde existam vias de mão únicas. De repente, você usa um grafo para representar as ruas de uma cidade, e essa cidade, algumas vias têm mão única, então você pode usar um grafo direcionado para representar. Ou qualquer outra coisa que der na sua cabeça aí que você precisar para resolver algum problema em que o grafo direcionado seja útil. Alguns tipos especiais de grafos possuem um número sobre os seus arcos, e esse número é chamado de peso do arco. Esse tipo de grafo é usado para problemas que assim o exigem. Imagine, por exemplo, que você está calculando as distâncias entre as cidades para encontrar o menor caminho entre duas cidades, por exemplo. E se você representou tudo isso na forma de grafo, então o peso do arco poderia ser uma representação da distância entre duas cidades. Esse é o exemplo mais clássico, mais comum, mas poderia ser uma outra coisa. Poderia ser um custo do tempo de ir para cá, quanto se gasta de gasolina para ir para cá. Aí fica a critério da imaginação ou da necessidade da pessoa que está fazendo um modelo na forma de grafos. Conta-se que a primeira pessoa, ou pelo menos o primeiro registro histórico a respeito do uso de grafos, é acreditado a Leonhard Euler, né, um matemático que tem grandes contribuições nessa área. Disse que esse matemático estava estudando na Prússia, uma cidade chamada Königsberg, e nessa cidade havia umas duas praças, um rio que se dividia em dois, que envolvia duas pequenas ilhotas, e a passagem dessas ilhas para o outro lado era feita através de várias pontes. Então existiam ao todo 7 pontes, e o problema que ele se colocou, que eles se colocaram por diversão inicialmente, mas depois que virou a base da... começou por aí a teoria dos grafos. Então o problema era você atravessar todas essas pontes. Eu tenho aqui uma foto com esquemática da região. Então o desafio era atravessar todas essas pontes sem jamais ser obrigado a passar de novo, como eu fiz agora, passar por duas vezes sobre a mesma ponte. Se você quiser uma boa diversão, tente encontrar a solução desse problema. É uma boa diversão. Na realidade, o problema da solução não existe, mas você pode continuar tentando, apesar de Euler ter provado que não é possível. Bom, isso aí é um exemplo de onde os grafos podem ser utilizados, né? E nós vamos agora, ao longo dessa aula, nós vamos aprender como representar os grafos dentro de um programa, dentro de um algoritmo. Lembre-se que os grafos, a teoria dos grafos existe bem antes da computação. Então nós simplesmente estamos colocando para a computação o que já existia na matemática, que era a teoria dos grafos. Nós vamos representar grafos e manipular grafos nos próximos vídeos. Então Euler representou as pontes de Königsberg, ou os caminhos através das pontes, através desse grafo, com esses arcos, cada arco representando uma ponte, e com as posições em que se podia ocupar, respectivamente, de um lado ou de outro da margem. Ele chegou à conclusão de que, para que fosse possível passar por todos os caminhos sem jamais repetir um deles, era necessário que não existisse mais do que 2 vértices com número ímpar de conexões, apenas o de chegada e o de partida. A ideia básica é que, se eu tenho que ir de A para B e depois de B para A sem repetir, devem haver 2 caminhos, um caminho que vá de A para B, outro caminho que vem de B para C. E sempre deve haver isso, com exceção apenas dos caminhos de partida e chegada. Ora, então, isso ele chamou de grau do vértice. Então, os graus dos vértices deveriam ser pares, permitindo apenas que existissem 2 vértices com grau ímpar. Esse é o chamado teorema de Euler, né? E o caminho que você percorre num grafo sem repetição é chamado de caminho euleriano, ou
E o grafo, nesse caso, que permite isso é chamado de grafo euleriano. Mas isso é só informação para o nosso deleite sobre a matemática. Isso aqui não tem utilidade prática aqui para nós, pelo menos não por enquanto. O que nos interessa nesse momento é como é que nós vamos representar os grafos no computador. Então, antes de representar grafos, significa poder representar, guardar na memória do computador grafos que sejam compostos por vértices e por arcos. Então, nós temos de alguma forma, representar os vértices e representar também os arcos, né? Bom, os vértices eles podem ser representados de várias formas, ou pelo menos de duas formas básicas. A primeira forma seria como número. Então nós temos o vértice número 1, o vértice número 2, seria uma lista de números, cada um representando um vértice. Ou então nós podemos criar, usando a orientação a objetos, criar uma classe chamada vértice, e cada objeto dessa classe seria um dos vértices do nosso gráfico, do gráfico que nós estamos representando. Então como é que seria uma classe vértice? A classe vértice seria uma classe como essa que nós estamos acostumados a utilizar no Python. Aqui nós temos a classe vértice, tem um construtor da classe que recebe um rótulo, por exemplo, o A, o B, um nome qualquer que vai estar associado ao vértice. Podia ser o nome da cidade de Fortaleza, podia ser Maranguape, podia ser Calcaia, Maracanã ou qualquer coisa que representasse um string qualquer que seja guardado no rótulo e que represente aquele vértice. Esse vértice poderia ter um campo que pode nos ajudar a fazer diversas operações. E essas operações muitas vezes necessitam saber se esse nó dentro da operação foi visitado ou não. Então a gente cria uma variável aqui chamada visitado e colocamos o valor dela falso inicialmente e deixamos aí para uso posterior. Caso algum algoritmo precise saber se ele já visitou um determinado vértice, a gente guarda isso aí em uma variável chamada visitado. E uma função também. Uma função simplesmente muda o valor do visitado. Quando ele é visitado, ele seta o valor dela para verdade, true. Bom, isso aqui é uma classe bem simples que pode ser utilizada para representar os vértices. Como é que eu represento os arcos, então? Os arcos eu tenho duas formas básicas também. Uma delas através de uma coisa chamada matriz de adjacências e a outra coisa é a lista de adjacências. Uma matriz de adjacência seria algo do tipo que está aqui, vocês podem ver aí, que representa, na realidade, as conexões entre um vértice e outro. Então imagine que você tem um grafo com 4 vértices, A, B, C, D, e aqui você tem uma matriz dizendo que entre A e B existe uma conexão, um arco, aqui o arco, entre B e D é 1, existe também uma conexão, entre A e D também existe conexão. Então sempre que existe uma conexão entre um vértice de rótulo A e um vértice de rótulo B, ou um vértice de rótulo C, entre dois vértices quaisquer, essa matriz vai me representar essa conexão com o valor 1. Observem aqui uma duplicidade da matriz, em dois aspectos. Se existe um caminho de A para B, existe também um de B para A. A não ser que você esteja representando um gráfico direcionado. Aí, nesse caso, só o caminho a matriz teria que refletir a direção. Ou seja, se A é direcionado para B, então A para B, e não B para A. Mas nesse caso aqui, como o nosso gráfico não é direcionado, se tivermos uma conexão entre A e B, também terá uma conexão entre B e A, e assim por diante. Então nós temos uma matriz que nos representa as conexões entre A, B, C, D e assim por diante. A lista de adjacências ela é um pouquinho diferente da matriz. Então ela tem para cada nó, ou para cada vértice como aquele, ela tem uma lista de todos os vértices que estão conectados a esse vértice que nós acabamos de colocar aqui. Então para o A, aqui tem uma lista contendo o B, que está conectado ao A, o próximo é o C, que está conectado ao A, e o próximo é o D, que está conectado ao A. Então B, C e D estão conectados ao A, então nós temos uma lista dos elementos que estão conectados ao A. Observe bem que essa seta aqui não é indicando que existe um caminho. Na realidade, B não existe caminho, não existe uma conexão entre B e C. Olha, B e C não tem conexão. Ele apenas está querendo me dizer que o próximo elemento dessa lista aqui é o C. O próximo elemento dessa lista aqui, depois do C, é o D. O próximo depois do B é o C, o próximo depois do C é o D, e não
não que existe um caminho entre B e C ou que C e D. Isso aqui é utilizado porque nós criamos normalmente para a lista adjacente uma lista ligada. Então essa lista ligada, associada ao nó A, é a lista de todos os nós que estão conectados a A. Da mesma forma que a lista ligada, que representa, que contém todos os nós que estão associados a B, é uma lista de adjacência de B. Lista de A e B são, quem está conectado a B, apenas o A e o D. Então o A e o D são os elementos que contêm, ou que estão, perdão, conectados ao B. Essa lista aqui, normalmente, você pode colocar de forma ordenada. Então, vocês veem aqui que ela está B antes do C, antes do D, ou A antes do D. Não é obrigatório, está sempre assim, mas em alguns casos é útil, necessário que assim se faça, dependendo do problema que você está utilizando. Essa ordem aqui pode ser uma ordem qualquer dos rótulos, mas poderia ser um peso, uma prioridade, ou alguma coisa assim, de acordo com o problema que você está resolvendo. Depende do problema. Bom, então é essa forma que a gente tem de representar grafos, essas duas formas básicas, através de matriz de adjacências ou através de lista de adjacências. Bom, como é que eu adiciono então um vértice ao laço? Então no nosso código, adicionar um vértice ao laço é simplesmente aumentar o número de vértices do nosso grafo, né? O grafo tem uma variável que vai contar quantos vértices eles têm. E na nossa lista de vértices, ou na nossa matriz de vértices, né, se for uma matriz, seja o que for, nós temos que ter uma lista dos vértices. Em algum lugar nós temos que ter guardado uma lista de todos os vértices do nosso grafo. Então nessa lista, ou nessa matriz de vértices, nós colocamos essa matriz índice, o último elemento, no tamanho total, é esse valor que nós acabamos de criar. Então imagine que você tem criado um objeto da classe vértice, com o rótulo A, está aqui, você criou o objeto, e atribuiu esse objeto à lista de vértices. Então você inseriu numa lista de vértices um novo elemento, vértice, cujo rótulo é A. Como é que eu adiciono um arco ao laço? Nós vimos como adicionar um vértice. Agora como é que eu adiciono um arco? Adicionar um arco é muito simples, é você pegar a matriz de adjacências, índice, o vértice de início e vértice de fim, quer dizer, de onde para onde, e coloca lá o valor 1, ou o contrário, e o contrário com certeza. O vértice fim para o vértice início, coloca lá o valor 1. Isso quer dizer que eu tenho que preencher aquela matriz, e os índices aqui são exatamente o número da posição do vértice de início e o número da posição do vértice de fim na minha lista de vértices. Então o vértice de número 1 está ligado ao vértice 3? Tá. O vértice 3 está ligado ao vértice 1? Tá. Então sempre que eu fizer um arco entre A e B, eu tenho que também setar os valores de A a B e de B a A. É assim que eu faço a inserção na matriz, na minha matriz, de um arco entre os vértices A e B, ou 1 e 3, como que. Bom, para inserir usando uma lista de adjacências, nós simplesmente usamos a operação append da lista. Nós pegamos a lista para o vértice 1 e adicionamos o elemento 3. Ele significa que o vértice 1 também foi conectado ao vértice 3 através de um arco. E se isso acontecer o contrário também, nós adicionamos, ou lembrando, se nós adicionamos um elemento ligado, o elemento 3 ligado ao 1, é óbvio que o elemento 1 também deve ser adicionado ao elemento 3. Então na lista de elementos ligados ao elemento 1 nós adicionamos com append o 3, e na lista de elementos adicionados ao 3 nós adicionamos com append o 1. Então é necessário que essas duas operações sejam realizadas. Bom, nós vamos ver aqui no nosso programa número 71, né? É a nossa primeira implementação de manipulação de grafos. Como vocês podem ver aqui, nós temos, para começo de tudo, nós temos aqui a nossa classe vértice, que é exatamente idêntica àquela que nós mostramos agora há pouco. Então nós temos simplesmente associado ao vértice uma variável que nós vamos chamar de rótulo, que recebe o rótulo para o vértice, e uma função, nós chamamos aqui de igual a, que retorna exatamente, ou melhor, que compara se um determinado rótulo é igual a esse rótulo aqui, o rótulo do vértice atual. Bom, nós não colocamos aqui aquela variável visitado, porque nessa primeira ilustração nós não precisamos dela e ela simplesmente ficaria aqui poluindo o nosso código. Então, para o nosso código ficar bem enxuto, bem pequeno, só para ilustrar a criação
de um grafo, nós criamos aí a classe vértice e em seguida nós criamos a classe grafo. Vocês podem ver aqui nessa linha, nós temos aqui a classe grafo. O que a classe grafo tem? A classe grafo ela tem alguns atributos, como número de vértices máximo, né? Nós criamos um espaço, alocamos todo um espaço na memória do computador, já para uma certa quantidade máxima de vértices. Se nós não chegarmos nessa quantidade, não tem problema, mas o espaço fica reservado lá para essa quantidade de vértices. Bom, inicialmente o número de vértices é uma variável que contém o número real de vértices. O valor dela inicial é 0. Né? Aí a seguir nós criamos a lista de vértices. É uma lista inicialmente vazia, mas que quando os vértices forem sendo adicionados, essa lista vai contendo objetos da classe vértices. É uma lista de objetos da classe vértices. Cada vértice criado é associado a uma lista de vértices. E a nossa famosa matriz de adjacências, está aqui ela começa inicialmente vazia também, mas que a gente vai acrescentar os valores ao longo da execução do programa. Bom, então nós temos aqui ainda no construtor, né, tudo isso aqui é o construtor da classe grafo. Nós inicialmente vamos popular de zeros a nossa matriz de adjacências. Então, como é uma matriz bidimensional, e uma matriz bidimensional em Python, quer dizer, isso aqui é uma coisa bem particular do Python, você em Java ou em C, você simplesmente atribuiria, usando diretamente os dois índices, o valor 0, mas nesse caso aqui nós temos que ver que em Python uma matriz bidimensional é implementada na forma de uma lista de listas, então são uma lista de listas. Então nós temos que popular uma lista e adicionar essa lista a uma outra lista. Então cada linha será uma lista e essa linha será adicionada a outras linhas que se formarão uma matriz bidimensional. Bom, como é que eu faço isso? Eu crio um laço, faço uma variável i variar de 0 até o número de vértices máximo. Então para isso eu uso a função range. Para cada valor de i, eu vou criar uma linha que é uma lista, é a lista de dentro da matriz. E para o j variando de 0 até o número de vértices máximo, observe bem que é o seguinte, que a matriz é necessariamente uma matriz cujo número de linhas tem que ser igual ao número de colunas, que é exatamente o número de vértices. Então, é uma matriz quadrada, cujo número de linhas é igual ao número de colunas e igual ao número de vértices máximo. Então, eu vou simplesmente para essa linha aqui, essa matriz interna, eu adiciono a ela o valor 0, e quando eu terminar para todos os elementos de uma linha, ou para todas as colunas, nós podemos falar assim, nós pegamos essa linha que eu recém criei agora com todas as colunas e adicionamos a matriz de adjacências. Então, nós estamos criando linhas como matriz e adicionando essa matriz linha à própria matriz principal. Então, nós estamos criando listas de listas. É isso que nós fazemos com o Python. Se você não entendeu muito bem isso aqui, então você estude esse código pequenininho aqui e tente fazer para outras finalidades, para estudar como é que você faz matrizes multidimensionais em Python, como é que você faz matriz que são, na realidade, listas de listas, né? Então você pode ter matrizes de matrizes e ao nível que você queira, tridimensionais, quadridimensionais, n-dimensionais, quanto você queira. Bom, então é assim que nós criamos a nossa matriz. Aí depois eu posso acessar usando o índice da linha e o índice da coluna, que nós vamos ver mais na frente do código. Bom, isso aqui é simplesmente para construir o nosso grafo, criar as variáveis iniciais que serão utilizadas ao longo do nosso programa. Em seguida, nós temos a nossa função adicionar vértice. Como nós vimos agora há pouco, adicionar vértice é simplesmente uma questão de pegar uma variável que contém o número de vértices e aumentar do valor 1. Então nós simplesmente pegamos a variável que contém o valor do número de vértices e adicionamos 1, vamos adicionar um vértice. E pegamos a lista de vértices e adicionamos no append um novo objeto da classe vértice, passando para ele o rótulo que foi indicado aqui na função adicionar vértice. Então nós criamos o objeto da classe vértice e adicionamos esse objeto à função lista de vértices. Pronto, com isso nós adicionamos um vértice, é uma operação direta, muito fácil de fazer. Adicionar arco, como nós vimos também agora há pouco, é simplesmente pegar
as posições de início e fim, ou seja, as posições dos vértices. O vértice de início e o vértice de fim, imagine que o vértice de início seja o vértice 0 e o vértice de fim seja o vértice 4. Então nós vamos pegar na matriz de adjacência índice 0 e 4, colocar lá o valor 1, e índice 4 e 0, colocar lá o valor 1. Então, sabendo de onde vai para onde vai, nós setamos os valores 1 na nossa matriz de adjacências. É assim que nós adicionamos um arco. Para mostrar um vértice, nós simplesmente imprimimos o rótulo, uma funçãozinha que simplesmente imprime o rótulo do vértice sem problema nenhum. Aqui nós temos uma nova função para imprimir a matriz. Então ela está um pouquinho complicada, mas na realidade toda essa complicação dela aqui é apenas para formatar a impressão para ficar de forma legível para a gente. A primeira coisa que ela faz é imprimir um espaço em branco, depois ela imprime, depois do espaço em branco ele imprime a lista, ele imprime a lista, elemento por elemento, dos vértices, né? Ou seja, ela, na realidade ela imprime os rótulos dos vértices. Então se o vértice for A, é o B, C, D, ela imprime os rótulos A, B, C, D, e assim por diante. Bom, ela imprime isso aqui, vocês veem que termina com vírgula, quer dizer que ele não muda de linha depois da impressão, ele vai imprimindo uma depois da outra, os rótulos A, B, C, D, assim por diante. Quando terminar de imprimir todos os rótulos, o comando print aqui está aqui simplesmente para mudar de linha, obrigar o terminal, a impressão a mudar de linha. Então é para isso que serve essa primeira parte aqui. Na segunda parte aqui da nossa função imprimir matriz, ela faz uma variável i variar até o número de vértices, de 0 ao número de vértices, e ela vai pegar para cada valor de i, ou seja, para cada elemento da matriz, né, da matriz de adjacências, ela vai pegar e imprimir o rótulo daquele elemento, vai pegar da lista de vértices o mesmo valor de i, vou usar para imprimir o rótulo do lado esquerdo, perdão, dos valores, e em seguida vai imprimir a lista de valores daquela linha específica, ou da linha i da matriz. Então ela vai imprimir, o j vai variar de 1 até o número de vértices, de 0 até o número de vértices, perdão, e ela vai imprimir toda a matriz de adjacência índice i e índice j. Olha aqui o uso do duplo índice aqui, né? Nós usamos dois índices aqui, um índice para indicar a matriz, a linha e a coluna da matriz, mas que na realidade o Python entende dessa forma, que esse primeiro índice é o número da lista dentro da lista que eu estou utilizando. Então seria a lista de um número tal e o elemento j da lista i. Então pode ser visto de duas formas, ou como a matriz índice ij, linha e coluna, ou como o elemento j da lista i dentro da matriz de adjacência, ou dentro da lista de adjacência. Bom, fica como você quiser a sua interpretação disso aí, mas o fato é que funciona. Então, dessa forma, nós imprimimos a matriz na perfeita ordem. Você vai ver daqui a pouco que a impressão vai estar bastante organizada. Nós temos mais uma função, simplesmente localizar qual é a posição dado um rótulo. Então, se eu tenho um rótulo A, B, C, D, Maria, Pedro, João, eu vou dar esse rótulo a essa função, ela vai receber esse rótulo, e vai procurar dentro da lista de vértices qual é a posição em que está esse rótulo. Então, se na lista de vértices índice i, o i variando de 0 até o número de vértices, então se ele é igual, chamando a função igual ao rótulo, então ele retorna o valor de i. É isso que eu quero saber. Qual é a posição do A, qual é a posição do B, qual é a posição do C. É isso que eu quero. O i vai me dar isso aí. Se ele não retornar aqui dentro, é porque ele não foi encontrado e ele retorna menos 1. É o valor de falha. Se não deu certo, retorna menos 1, que é o valor de falha. Bom, aqui a nossa função principal para a gente ilustrar essas duas classes. Óbvio que o assunto não terminou, não se esgotou. Nós estamos fazendo ele passo a passo. Nós vamos aqui primeiro criar o grafo, mostrar o grafo, depois nós vamos fazer algumas operações com os grafos. Afinal de contas, não é só criar, não é só usar o grafo para criar e para imprimir, mas é também para resolver problemas do mundo real. Então nós vamos ver inicialmente como criar o grafo. É isso que esse programa faz aqui. Bom, na nossa função principal, que vai chamar as outras, limpamos a tela e criamos o objeto da classe grafo, que vai ser representado pela variável grf. Essa variável grf, que representa um objeto, muitas vezes também chamada de referência para o objeto. Então esse grf é uma referência para um objeto da classe grafo. Então, a seguir, o velho nosso conhecido menu, o nosso menu ele simplesmente faz o seguinte, ele imprime no vídeo, nas duas primeiras linhas, ele imprime, escolha a sua opção, depois ele
mostra quais são as opções, M para mostrar, V para inserir um vértice, A para inserir um arco e S para sair. É isso que ele imprime no vídeo e vai aparecer desse jeito. Em seguida, ele recolhe do vídeo, através do Draw Input, ele recolhe do vídeo a escolha. Se a escolha for M, ele faz isso aqui. Se a escolha for M, ele simplesmente imprime a matriz. grf.imprimir matriz. Imprimir matriz é uma das funções, está aqui, função da classe grafo. Se a escolha for V, elif, escolha igual a V, ele pede qual é o rótulo do arco que você vai inserir. Pode ser um nome qualquer, pode ser uma letra do alfabeto, qualquer coisa, e ele simplesmente chama a função adiciona vértice passando o rótulo e você acabou de escolher. Se a escolha for A, então você quer adicionar um arco. Então, para adicionar um arco, você tem que dizer para ele qual é o rótulo do vértice de origem e qual é o rótulo do vértice de destino. A primeira coisa que ele pergunta nessa função aqui, essa variável chamada rinício, é uma string, e ele vai perguntar, digite o rótulo do vértice de início do arco. Então você pode digitar nesse momento o valor do vértice de onde vai partir o arco. Se é de A, se é de B, se é de C, se é de D, de onde você quiser, se você quiser usar letras, se você quiser usar nomes, se é da cidade X, da cidade Y, da cidade Z, de Fortaleza, de Maranguape, de qualquer lugar. Essa string vai ser guardada na variável rinício, e a seguida ele usa a função localiza rótulo, passando rinício para lá, para que ele me retorne o número, a posição do índice, ou seja, a posição do vértice, dentro da lista de vértices. Essa posição será utilizada para entrar na matriz de adjacências e setar esse início como conectado a um outro elemento que será o final. Mas suponha que esse início aqui não volte o valor do índice, volte o valor menos 1. Ora, se o início voltar o valor menos 1, significa que esse vértice não foi cadastrado. Não existe esse vértice lá. Então ele cadastra o vértice primeiro, espera que você pressione Enter, continua. Essa função aqui ignora tudo que tem até o retorno do laço e recomeça o laço. Vocês já sabem disso, nós vimos isso nas aulas passadas. Bom, a mesma coisa ele faz, vamos supor que ele não executou menos 1 aqui, não executou esse código, quer dizer, o vértice, o início é um valor, ele encontrou, o rótulo lá ele encontrou, então ele vem para o próximo, e ele pergunta, digite o rótulo do vértice do fim do arco. Então, se o arco começa em A, termina em B, termina em C, termina em D, termina em algum lugar. Então, você vai dizer onde é que termina isso. Dizendo para o computador onde é que termina, ele guarda isso na variável fim, na variável rfim, desculpe, que é um rótulo, e usa a função localizar rótulo de novo, passando o rfim para encontrar qual é a posição do fim. Se fim for igual a menos 1, ele ignora também, então volta para o começo, pede para cadastrar o vértice novo, não dá certo. Mas se tudo deu certo, ele não executou nem o continue, nem esse e nem esse, ele vai simplesmente usar a função adicionar arco, passando o início e passando o fim. E adicionar arco é simplesmente setar na nossa matriz de adjacência os valores, colocar 1 lá na posição início e fim. É isso aí, funcionou, é isso aí, nós vamos ver funcionar daqui a pouco. E a nossa velha função, se a escolha for S, sair, break, interrompe o laço, cai fora, se não, se a escolha for qualquer outra coisa, mostra entrada inválida. Esse é o nosso programa 71, e é ele agora que nós vamos visualizar. Então, nós temos aqui o nosso velho conhecido terminal, está um pouquinho diferente, por conta... Acabamos de trocar de computador, mas vamos lá, vai funcionar. Será que existe programa 71? Existe, tá aqui. Então Python, programa 71. Bom, então tá lá, ele está mostrando, escolha essa opção, mostra inserir vértice, inserir arco ou sair. Então vamos, se a gente mostrar alguma coisa, que não vai ter nada para mostrar, então vamos inserir vértices. A primeira coisa que fazemos é inserir vértices. Então ele pergunta um rótulo. Então vamos botar aqui A, por exemplo.
Depois eu vou inserir mais outro vértice, que um vértice só não dá, né? Inserir um vértice B. Vou inserir mais um vértice C. Vou inserir mais um vértice D. Agora vamos mostrar. Mostrar significa que olha, nós temos aqui, se você observar bem, nós temos aqui a nossa matriz. Ela mostrou os rótulos, tanto nas colunas quanto nas linhas. Mas não existem arcos. É tudo zero. Então nós temos apenas os vértices, os pontos no espaço, mas nós não temos ainda os arcos. O que nós podemos fazer é inserir os arcos agora. Então vamos lá, inserir um arco, por exemplo, de A para D. Então ele pergunta qual é o rótulo do vértice de início, lembra? Diz que é A. Ele pergunta qual é o rótulo do vértice do final, diz que é D. Então isso significa que nós criamos um arco de A para D. O que será que aconteceu lá? Vamos ver lá. Olha, a nossa matriz agora mudou. Então de A para D, que é exatamente aqui, nós temos o valor agora é 1. Então isso significa que existe um arco ligando A e D. Da mesma forma de D para A. Né? Isso é a mesma coisa, os dados são repetidos na nossa matriz. Mas podemos inserir mais vértices. Vamos inserir agora, vamos inserir mais arcos. Então vamos inserir um agora de A para C. De A para C. Se a gente mostrar aqui, a gente vai ver que de A para C, né, tem um valor. E de C para A também. Né? E podemos continuar inserindo mais arcos. Vamos inserir um arco agora de B para D. De B para D. Vamos mostrar. Está aí, de B para D. Também tem, tanto de B para D quanto de D para B. E nós podemos aí ficar nessa brincadeira, inserindo vértices, inserindo arcos, desculpa, inserindo arcos tanto quanto nós queiramos. Vamos inserir de C para A, por exemplo, é possível sim. De C para A e de A para C. Imagine aí que eu queira representar esse grafo aqui, ou uma parte dele pelo menos, nesse nosso programa. Então como é que eu faria? Primeiro eu vejo quem são os vértices. Então os vértices são Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Maracanaú, Pacatuba e Itaitinga. Eu posso pegar aqui somente essa parte do grafo. Então, essa parte do grafo é compreendida pelos vértices Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Maracanaú. Então Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Maracanaú. Então eu venho aqui, vou inserir um vértice, vou inserir F para Fortaleza, vou inserir um vértice C para Caucaia, vou inserir um vértice U para Maracanaú e vou inserir um vértice M para Maranguape. Então se eu olhar aqui a minha mostra agora, você está vendo aqui que Fortaleza, Caucaia, Maranguape e Maracanaú estão aqui, ainda não temos as ligações. Então vamos fazer os arcos. Nós podemos ver que existe um arco de Fortaleza para Caucaia, F para C. Então nós simplesmente inserimos arco de F para C. Nós vimos também que existe um arco de Fortaleza para Maranguape, F para M. Então nós aqui vamos inserir um arco de F para M. Existe também de F para U, né? Olhamos aqui, de F para U e de C para U. Então, vamos inserir aqui de F para U, inserir um arco de F para U, e inserir também um arco de C para U. Bom, vou mostrar aqui como é que está. Está aqui. Então, essa aqui é a representação. Essa aqui é a mesma representação daquele desenho, pelo menos daquela parte do desenho. Então nós temos ligação de Fortaleza para Caucaia, Maracanã e Maranguape, aqui. Nós temos as conexões de Caucaia para Fortaleza e para Maracanaú, aqui.
nós temos de Maracanaú para Calcaia, daqui, e para Fortaleza, e assim por diante. Então, se eu quiser saber se a cidade A ou a cidade F é ligada com a cidade U, eu basta consultar a minha matriz e imediatamente eu vou saber. Ocorre que muitas vezes nós não queremos somente encontrar as extremidades de um arco. Nós não queremos saber simplesmente se a cidade de Eusébio, por exemplo, é conectada à cidade de Fortaleza, se existe uma rodovia entre elas. Não. Muitas vezes nós queremos saber qual o melhor caminho entre Aquiraz e Calcaia, por exemplo. Ou muitas vezes nós queremos saber quais são todos os possíveis caminhos de Aquiraz para Calcaia, por exemplo. Ou nós queremos saber se existe um caminho. Né? Então são várias perguntas que você pode fazer a respeito de um grafo. Isso aqui para um grafo que representa uma distribuição rodoviária. Aqui nós temos outro exemplo, uma outra aplicação. Imagine que isso aqui é uma placa de circuito impresso semelhante a essa que você tem no computador. Se você abrir o seu computador, você vai ver uma série de circuitos integrados colados ou soldados a uma série de pequenos pinos na placa de circuito impresso e um monte de fiozinhos, um monte de trilhas ou de caminhos que percorre um dos pinos, isso aqui sai daí um dos pinos de algum circuito integrado e que vai para ou um jumper da placa ou para um outro pino de outro circuito integrado e assim por diante. Então existem vários caminhos. É lógico que na placa de circuito impresso esses caminhos absolutamente não estão todos conectados. É um grafo, né, se nós pudermos dizer assim, um grafo bem desconectado. Mas muitas vezes nós precisamos saber se existe a partir de um determinado pino, mas precisamos saber quais são todos os dispositivos ou quais são todos os pinos e todos os dispositivos que estão conectados no mesmo circuito. É uma pergunta que eu posso fazer. E para responder tanto a essa pergunta, ou a essas perguntas, quanto a essas perguntas, ou outras que você porventura possa imaginar, você precisa realizar uma coisa chamada busca em grafo. Então é isso aí que nós vamos ver agora, como fazer busca em grafo. A busca em grafos nada mais é do que visitar os vértices seguindo uma estratégia específica. Existem duas estratégias básicas. A primeira é a chamada busca em profundidade e a segunda é a busca em largura. Aqui são os termos em inglês que deram origem aos termos em português. Então, o termo em inglês, a tradução literal seria a busca primeiro em profundidade e a busca primeiro em largura. Em português ficou busca em profundidade e busca em largura. Bom, a busca em profundidade, ela privilegia a profundidade do grafo da árvore, ou seja, ela se afasta o máximo possível do nó de origem. Então, vamos supor que ela comece uma busca a partir de um grafo, a partir do nó A do grafo. Então, ela procura o primeiro nó adjacente e o adjacente dele até chegar ao final da árvore a árvore do grafo, a não ter mais para onde ir a partir do final disso. Então ela volta e pega o próximo caminho e iria também até o final. Nesse caso aqui ela tem apenas um nó, então ela volta e pega o próximo caminho e vai até o final desse caminho e assim o próximo caminho assim por diante. Então o que ela privilegia é o caminho, a profundidade do grafo. Ela vai até o final do caminho e só pega um outro caminho, só pega um outro nó adjacente ao nó de início da busca se ela atingiu o último nível ou o último nó de pesquisa. É assim que funciona a busca em profundidade. Então, ela vai eventualmente encontrar a solução, mas ela vai encontrar essa solução através de uma pesquisa em profundidade. Bom, como é que funciona isso na prática? Na prática, nós precisamos de uma estrutura didática guardada na memória, uma estrutura auxiliar, que é uma pilha. Nós vamos usar essa pilha para ir relembrando os nós que nós acabamos de visitar a partir da origem.
Então nós vamos guardando na pilha os nós que nós vamos visitando a partir da origem. Então imagine que nós começamos aquela árvore lá anterior, nós mostramos agora, começar pelo nó A. Então o nó inicial, o nó da vida, nós iniciamos a nossa busca. O primeiro passo, então, é marcar o nó A como visitado. Então lembra daquele campo que nós falamos do vértice? Lá no começo da nossa aula de grafos, nós falamos que os vértices precisam de um campo para dizer que eles são visitados ou não. Nós marcamos o primeiro elemento como sendo visitado, que vai ser representado aqui pela cor preta. Depois que nós marcamos como visitado, nós os inserimos na pilha, guardamos lá na pilha e ele fica guardado nessa pilha. Bom, aí a seguir nós fazemos o quê? Nós procuramos um nó adjacente ao nó A que ainda não foi visitado, encontramos o nó B, o primeiro. Né? Nós vamos na ordem da lista de vértices. Então, o primeiro da lista de vértices, que é adjacente ao A, que ainda não foi visitado. Encontramos, é o B. Então, fazemos o quê? Marcamos, ele foi visitado agora, nós testamos ele e colocamos ele na pilha. Bom, e aí, assim por diante. Pegamos o próximo nó adjacente ao B, o primeiro nó adjacente ao B que não foi visitado, o F. Agora ele é visitado. E nós marcamos ele e colocamos na pilha também. Repetindo a operação, nós vamos encontrar o H. Colocamos lá. Se tentarmos encontrar um adjacente ao H, isso não vai ser possível. O que nós fazemos? Então, não tem mais para onde ir. Nós começamos a viagem de volta, retirando os elementos da pilha. Retiramos o H da pilha e tentamos ver se existem adjacentes ao F não visitado. Não existem, retiramos o F da pilha. Né? Retiramos mais um elemento da pilha e verificamos se o B tem um elemento adjacente não visitado. Então o B, como ele não tem elemento adjacente não visitado, retiramos da pilha, retiramos mais um elemento. Agora nós tentamos pegar o próximo elemento adjacente não visitado na lista de adjacentes. Se existir, nós vamos recomeçar aquela sequência 2 que nós estamos fazendo agora há pouco. Existe sim, é o C. Então, se existe o C, o que nós fazemos? Nós marcamos o C como visitado e o inserimos na pilha. Verificamos se o C tem algum elemento adjacente. Se não tem, nós o retiramos da pilha. Tentamos pegar um outro elemento adjacente ao A. E encontramos. É o D. E algum elemento adjacente ao D, nós encontramos, é o G. E um elemento adjacente ao G é o I. Nós encontramos e fechamos um novo ciclo até quando já chegamos no I, e esse elemento I, ele não tem o elemento I não tem adjacente, então nós retiramos de uma vez, tiramos o I, depois tiramos o G, o D e o A e vamos tirar todos os elementos da pilha. Se retiramos todos os elementos da pilha e não há mais adjacentes, então terminou, e no caso sem sucesso, nós não utilizamos nenhum momento, nenhum caso de parada foi encontrado. Esse é o típico exemplo. Nós visitamos todo o grafo através de uma busca em profundidade. Uma coisa interessante a respeito do conteúdo da pilha, se vocês observarem aqui nessa tabela, nós vamos ver como é que a pilha se comporta. Se nós começamos com A, a pilha só tem o A. Nós vamos testar o B, ou visitar o B, como a gente está usando essa linguagem, visitar ou testar. Imediatamente a pilha passa a conter A e B. Se nós não testar o F, a pilha passa a ter o A, B e F. Vamos testar o H, a pilha passa a ter A, B, F, H. Daqui a pouco nós estamos removendo o H, passa a ter A, B, F, remove o F, remove o B, testa o C, remove o C, né? Sobra o A, testa D, e aí a gente vai continuar. E essa pilha vai ainda crescer, vai virar ADG, ADGI, ADG, AD, A, AE e A até remover o A. E aí nós encerramos a busca. Mas o fato é o seguinte, imagine que se você estava procurando um elemento qualquer e você encontrou que esse elemento que você estava procurando era exatamente o H. Se você estava procurando o elemento H, na hora que o H é visitado, que é feito o teste, ele verifica que a meta, ou seja, que o objetivo da busca era encontrar o H, e ele encerra aqui mesmo, ele não vai mais fazer a busca até o final que nós fizemos aqui. Quando ele encerra aqui mesmo, porque ele encontrou a meta, o elemento que nós estávamos procurando, o que sobrou na pilha, o que restou na pilha, ABFH, é exatamente o caminho do A até o H. Ou seja, o conteúdo da pilha indica o caminho do início da busca até o nó que está sendo examinado. Caso a busca termine aí, a pilha representa esse caminho. Então é assim que nós encontramos, por exemplo, um caminho no grafo de um ponto a outro, através
usando uma busca em profundidade, a pilha nos dá essa resposta. Uma questão-chave que nós temos é como encontrar o elemento adjacente ao nó que nós estamos examinando. Para isso, nós temos que utilizar a matriz de adjacências. Nós temos que utilizá-la para descobrir qual o elemento adjacente que ainda não foi visitado, ou, em outras palavras, testado. Essa questão-chave, então, ela pode ser bem resumida aqui nesse fragmento de código. Então nós temos aqui a função obtém adjacente não visitado, que recebe um número. Esse número é exatamente a posição do vértice para o qual eu quero saber se existe algum elemento não visitado. E eu faço uma variável j variar de 0 até o número de vértices, né? For j em range o número de vértices, ela vai variar de 0 até n, número de vértices. E eu testo se todos os elementos da matriz daquela linha, cujo a linha é exatamente a linha do número de vértices, índice j, é o j aqui. Então eu vou pegar, se o número do vértice é o 3, eu vou pegar se na posição 3, 0 é igual a 1, se na posição 3, 1 é igual a 1, se na posição 3, 2, na posição 3, 3, eu vou pegar o primeiro elemento aqui dessa matriz, que é da linha vértice, né, que tenha o valor 1, ou seja, o adjacente. Aqui eu testo se o elemento é adjacente. Em seguida eu testo se esse elemento adjacente, dessa posição J, ele foi visitado. Se isso for falso, se isso aconteceu e ele não foi visitado, então eu retorno J. Encontrei, acabei de encontrar um elemento que não foi visitado e que é adjacente ao vértice em questão. Bom, com isso aqui, usando essa função, cada vez que eu for testar se existe adjacente, eu vou encontrar todos os adjacentes. E sempre que o vértice for testado, lembre-se que existe outra função que vai mudar o valor de visitado dele, e aí ele não é encontrado na próxima busca. No nosso programa, nós temos aqui do lado, nosso programa 72, ele é o programa 71 um pouquinho modificado. Então nós temos aqui a nossa classe vértice, com uma pequena modificação, algumas pequenas modificações. Nós inserimos a função foi visitado, para simplesmente retornar o valor da variável visitado. Se esse não foi visitado em algum procedimento de busca, essa variável é colocada para a verdade, true, e nós podemos acessá-la através da função foi visitado. A função registra visitado, né, é a função que vai, quando chamada, simplesmente colocar a variável visitado true, e a função limpa, quando chamada, vai simplesmente colocar a variável visitado false. Quando eu terminar uma busca em um grafo e não quiser mais fazer, não estiver mais trabalhando nessa busca, eu tenho que automaticamente passar todos os nós para false, para que em uma próxima busca eu possa utilizá-los novamente. A nossa classe grafo, sem grandes modificações em relação à anterior, nós temos a mesma função, o mesmo construtor aqui. Nós temos ainda as mesmas funções gerais. Agora, com inserção de uma função nova que nós acabamos de criar, que nós vimos aí no vídeo, que é a função obtém adjacente não visitado. Essa função ela recebe um número, o número do vértice, e ela vai verificar se para esse vértice existe algum outro vértice que seja adjacente. Então é isso que ele faz aqui nessa função, né? Ele verifica se algum outro vértice, ou seja, todos os elementos da linha V, da linha que é exatamente o número do vértice da matriz. Então todos os elementos da linha que correspondem àquele vértice, ele vai testar de um por um e vai verificar se algum deles é adjacente a esse vértice que nós estamos tentando trabalhar. Se algum deles for adjacente e a lista de variáveis, a lista de vértices, né, índice é aquele mesmo valor do índice, ou seja, o mesmo vértice. Se esse vértice não foi visitado, ou seja, se o retorno da função visitada é igual a falso, então nós acabamos de encontrar um vértice que é, ao mesmo tempo, adjacente ao vértice que nós procuramos e ele ainda não foi visitado. Então nós retornamos a posição desse vértice. O valor i é a menos a posição do vértice. Retornado, a função que o chamou tem agora, dentro da lista de vértices, um
vértice que não foi visitado e que é adjacente ao vértice atualmente que eu estou pesquisando. Bom, a seguir nós temos a função principal da busca, eu chamei de DFS, que são as abreviaturas, são as iniciais da palavra Depth First Search, né? Então nós temos aí a busca primeiro em profundidade, e a nossa função ela é pequena e relativamente simples para o que ela se propõe a fazer. Então nós temos aqui, a primeira coisa, criamos a nossa estrutura de dados, que vai ser usada como auxiliar para guardar os nós que nós vamos visitando na sequência, é a pilha. Criar uma pilha em Python é muito fácil, porque a lista em Python ela já é uma abstração para esses diversos tipos de estruturas. Então a lista ela já tem funções de manipulação de tal forma que nós a tratamos como uma pilha. Então a fila, através do append e do pop, nós podemos simular, né, nessa lista uma pilha. O append adiciona elementos sempre no final da lista e o pop retira elementos sempre no final da lista. Então, com isso a nossa lista vira uma pilha. Então, é isso que nós fazemos. Está aqui a nossa pilha. Então, nós pegamos o primeiro. Aqui essa função de busca em profundidade, ela vai receber como argumentos o início e o fim. Quer dizer, eu vou dizer qual é o início, ou seja, qual é a posição do nó na lista de vértices, qual é a posição desse vértice, por onde eu quero começar a minha busca. E o fim é qual é a posição do vértice que eu quero encontrar na minha busca. Então essas posições aqui são posições dentro da lista de vértices, né? Com essas posições eu pego o primeiro elemento, início, e registro esse primeiro elemento como sendo visitado. Então eu vou pegar esse primeiro elemento e setá-lo como visitado, marcar ele como visitado da mesma forma que a gente fez com aquela transparência, a gente marcou ele como preto. Aqui a gente vai simplesmente setar a variável visitado como verdade. Bom, e a seguir adiciona esse elemento, esse primeiro elemento, início, à pilha. A nossa pilha ela vai conter apenas números, ou seja, os índices. Ela não precisa conter o vértice, ela não precisa conter o vértice propriamente dito. Ela basta conter o número da posição do vértice. Então a pilha vai ficar contendo os números das posições dos vértices visitados. Então nós pegamos o valor de início e colocamos na nossa pilha. Bom, e aí começa o laço que vai realizar a busca, né? Nosso laço começa e termina aqui. A primeira coisa que o nosso laço faz é verificar a condição de permanência do laço. A condição de permanência do laço é que o comprimento da pilha não seja zero, ou seja, existe alguma coisa dentro da pilha. Enquanto a pilha não for vazia, nós temos que realizar essa busca. Agora, observe que a primeira vez nós colocamos o elemento de início na pilha, então a pilha não está vazia a primeira vez, e aí vai começar todo o processo. Como é que ele faz esse processo? Primeiro, ele recupera da pilha, ele retira sem apagar, né, o primeiro elemento da pilha. Então ele retira o elemento que está no topo da pilha sem apagar. Para isso a gente consegue fazer usando a própria variável pilha e pedindo ela o comprimento da pilha menos 1, que é exatamente o último elemento. Quando nós só atribuímos ao elemento analisar o comprimento da pilha com o último elemento, esse elemento analisar ele é uma referência para o último elemento que está na lista, que é uma pilha, mas ele não apaga o elemento lá na pilha, ele não remove completamente. Ele pega esse dado que está lá, ele vai trabalhar com ele, mas o elemento não foi removido. Esse elemento só será removido se a gente descobrir que ele não tem mais nós adjacentes. Se ele não tiver mais nós adjacentes, sim, com certeza ele será removido. Isso acontece aqui, né, a remoção do elemento, ele é apagado da lista ou da pilha, como queira. Bom, então, se o elemento analisar é igual ao fim, quer dizer, isso aqui é o teste. Então eu estou testando se o elemento que está na pilha é o elemento objetivo, é o elemento meta. Se ele é o elemento meta, quer dizer, eu encontrei, a busca foi bem sucedida. Ele vai simplesmente imprimir, ele vai imprimir isso aqui, imprimir a meta, encontrei o caminho, né, encontrou a meta, o caminho é esse. E ele vai imprimir todo o conteúdo da pilha. Lembre-se que eu falei para vocês que o conteúdo da pilha é exatamente o caminho do nó inicial até o nó meta. Ora, então essa impressão do conteúdo da pilha
é exatamente o caminho que eu estou procurando. Se eu estou procurando um caminho entre um ponto A e um ponto B, então quando encontrar o ponto B, a pilha vai ter contido exatamente o caminho entre A e B. Basta que eu, agora lembrando sempre que a pilha contém números, ou seja, os índices, as posições dos vértices. Ora, então eu imprimo a lista de vértices, índice I, onde I é um dos elementos da pilha. Então, para I em pilha, quer dizer, eu pego o I variando em cada um dos elementos particulares da pilha, que vai ser um número. Eu pego esse número e uso como índice para identificar o vértice propriamente dito, e em seguida mando imprimir o rótulo dele. Então, nós vamos imprimir sequência de rótulos dos vértices que são exatamente que formam o caminho entre início e fim. Em seguida, ele imprime somente para mudar de linha, ele imprime isso aqui na linha e muda de linha, e break, ele interrompe o laço, quer dizer, esse laço não tem uma razão de ser porque a meta foi encontrada. Então isso aqui é que se chama visitar o nó. É aqui que nós visitamos, que nós marcamos ele, antes nós já tínhamos marcado ele como visitado, nós visitamos e se for meta nós interrompemos a busca, porque o objetivo da busca é encontrar essa meta. Se isso aqui não ocorrer, o elemento a analisar, o elemento que está na ponta da pilha, no topo da pilha, se esse elemento não é o último elemento, ou seja, o elemento que eu estou procurando, então eu vou guardar em V, o resultado da função obtém adjacente não visitado. Eu pego esse elemento a analisar, que não é a meta, passo para essa função para que ela obtenha o primeiro nó adjacente não visitado. O primeiro nó adjacente não visitado, ele será colocado então em V. Lembre-se que isso aqui é apenas um número ainda, é um índice. Agora, se esse índice é menos 1, significa que não tem, ele não encontrou, como vocês viram lá naquela função, vou ver a função de novo, obtém adjacente não visitado, é aqui essa função. Se essa função não encontrar um nó adjacente aqui nessa busca, ele vai simplesmente retornar o valor menos 1. Então lá embaixo eu digo, ó, se o valor retornado para o V é menos 1, então eu removo realmente, eu apago o elemento da pilha, ele não tem mais nada que está ali, ele está atrapalhando a minha busca, eu já trabalhei com ele, não tenho mais o que fazer. Se não é menos 1 é porque eu retornou o índice, aí sim, eu pego o meu elemento e vou recomeçar o processo de visita dele. Eu registro ele como visitado e coloco ele na pilha da mesma forma que eu fiz aqui com o primeiro elemento. Eu registrei ele como visitado e coloquei na pilha. Só que agora eu vou ficar fazendo dentro do laço. Dentro do laço eu registro ele como visitado e coloco na pilha. Porque na próxima vez que eu executar o laço, ele vai retirar o elemento, vai analisar o primeiro elemento, vai, se ele for fim, vai parar, imprimir o caminho. Se ele não for fim, vai encontrar os próximos elementos adjacentes. Se ele tem próximo elemento adjacente, ele volta para cá, registra como visitado e coloca o elemento adjacente na pilha. É isso que ele fica fazendo o tempo todo. Se por acaso ele for até o fim desse laço, sem ser interrompido por um break, quer dizer, se ele não for interrompido por um break, quer dizer que o elemento não foi encontrado. Não foi encontrado e a pilha foi esgotada. Quer dizer, a pilha chegou ao estado em que a pilha ficou vazia. Então é aqui que ele interrompe o laço. Se ele interrompe o laço, lembre-se que uma coisa do Python é que o while também tem o else. Nenhuma linguagem de programação, pelo menos das que eu conheço, tem essa função. Talvez o Ruby, não lembro agora, mas talvez o Ruby tenha alguma coisa parecida, mas nenhuma linguagem de programação tem um else para o while, mas o Python tem. Então cuidado com isso. Nós estamos usando aqui muito cuidado, porque se você botasse esse else aqui do if, se esse else do if tivesse um pouquinho mais à direita, aqui ele passaria a ser else do while. Isso pode criar problemas em programas, né? Isso eu já vi muitos alunos meus já cometeram esses erros e é um erro difícil de verificar, difícil de detectar às vezes. Então esse else aqui, na realidade esse else aqui é do while e ele será executado se o while for esgotado, for até o final, se ele não for interrompido. Ora, se isso acontecer, porque ele não encontrou um caminho, então a busca foi realizada sem sucesso. Ele simplesmente imprime isso. Bom, depois que ele fez a busca, no final da nossa função, ele simplesmente limpa, ou seja, ele bota todos os nós visitados, ele aceta os valores dos nós visitados para não visitados, para que, se você quiser fazer outra busca, ele permita que você faça. Bom, aqui na nossa função main, nós adicionamos mais uma opção, as outras opções permanecem inalteradas. Nós simplesmente colocamos uma nova opção, que é a opção de você realizar a busca no grafo. Então você
Se selecionar a opção C, ele vai pedir, da mesma forma que para criar o rótulo, ele vai pedir, para criar o arco, desculpa, ele vai pedir o rótulo do início, quer dizer, vou começar em que rótulo? Vou começar pelo A, pelo B, pela cidade de Fortaleza, por que nome? Eu vou pedir o rótulo do fim, quer dizer, eu vou chegar onde? Eu quero encontrar o quê? Eu quero encontrar o rótulo do C, ou então quero encontrar a cidade de Maranguape, coisa parecida. Bom, e aí ele ele pede primeiro o rótulo do início e calcula a posição do início, aquela mesma função localiza rótulo. Depois ele pede o rótulo do fim e calcula a posição do fim na mesma função localiza rótulo que nós vimos agora há pouco. Bom, localizado quem é o valor de início, quem é o valor de fim, né, ele simplesmente chama a função DFS, passando para ele os números início e o número fim. E é essa função DFS que a gente viu agora que vai executar a nossa busca em profundidade. Bom, então vamos agora na prática. Na prática é o nosso programa 72. O nosso programa 72 tem aí a nossa função mostrar, inserir vértice, inserir arco, buscar caminho e sair. Opção C. Então, para ilustrar aqui a nossa pesquisa, vamos pegar aquele mesmo grafo que a gente usou aqui na... O grafo ele tem... Os rótulos são letras, né? Então é rotulado A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então vamos criar todos esses rótulos de A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então vamos lá, criando vértice. Criar um vértice, vamos criar o A, outro vértice, o B, outro vértice, o C, outro vértice, o D, vértice, o E, vértice, F, vértice, G, vértice, H e vértice I. Vamos dar uma olhada aqui temporariamente como é que está a situação. Está aí a nossa matriz. Nós criamos os vértices A, B, C, D, F, G, H, I, porém não criamos ainda nenhum arco entre eles. Vamos ver como é que está a situação dos arcos. Então nós vimos lá que os arcos, ele tem um arco de A para B, de A para C, de A para D e de A para E. Né? Então vamos criar esse AB, AC, AD e AE. Então vamos lá, vamos criar um arco. O valor o rótulo inicial é A para B, outro arco. A para C, é isso. Nós criamos A para B, A para B, A para C, A para D e A para E. Então falta o A para D, A para D e A para E. Então vamos ver como é que está até agora. Já temos aí alguns arcos criados. Nós temos arcos de A para B, aqui, de A para C, de A para D e de A para E. Bom, agora vamos... tem mais alguns arcos para criar, sim. Do B para F e para F para H. B para F e F para H. B para F, mais um arco. B para F, mais um arco. F para H. Vamos ver aqui. B para F, F para H. Nós temos aqui D para G e G para I. D para G, D para G e arco de G para I. Vou mostrar. Tá aí, essa aí é a nossa matriz de adjacências. Nossa matriz de adjacências contendo aí, representando aquele grafo. Essa aí é a matriz que representa aquele grafo. Bom, e agora vamos fazer uma busca. Que tipo de busca a gente pode fazer aqui? O que vocês imaginam? Né? Nós podemos fazer qualquer tipo de busca aqui. Nós podemos saber, por exemplo, se existe um caminho de A para H. Existe uma forma de chegar de A para H? Quais são os rótulos que estão entre A e H? Basta que eu pergunte. Então vamos fazer aqui, buscar um caminho. A opção é C. E eu vou procurar inicialmente do A até o H. Aí ele diz:
ele respondeu, pediu, o que ele fez? Ele pediu o rótulo do vértice de início do arco, isso a gente viu lá na função, onde é que tem isso. Ele pede o rótulo de vértice do fim do arco, e ele respondeu, meta encontrada, o caminho é ABFH, ó. Então está aqui a solução, ABFH. Então o caminho de A para H passa pelos rótulos ABFH. É verdade isso? Vamos ver. Então está aqui, de A para H, A, B, F, H. Encontramos um caminho de A para H. Essas funções aqui, digite o rótulo, está aqui, né, no nosso programa aqui. Então, quando eu escolho a opção C, ela pergunta, digite o rótulo. Está aqui onde é que ele pergunta, digite o rótulo. Quando ele pede, digite o vértice de fim do arco, ele pede aqui, digite o rótulo de vértice do fim do arco. E a resposta que ele dá a resposta dentro da função DFS. E aqui em cima, ele disse, ó, meta encontrada, o caminho é. E meta encontrada, o caminho é. E o ABFH é exatamente o conteúdo da pilha. Conteúdo da pilha. Então, com isso, nós realizamos com sucesso a primeira busca. Mas podemos fazer alguma outra busca? Claro que sim. Nós podemos verificar, por exemplo, se existe um caminho de A para E ou de A para C. Seria muito óbvio. É muito óbvio achar um caminho daqui para cá, porque tem só apenas um laço. Vamos tentar achar um caminho de A para I. Será que existe um caminho de A para I? Ou será que ele encontra um caminho de A para I? Então, vamos lá. Vamos achar o caminho do A para o I. Então, ele encontrou. E o caminho é ADGI. Vamos ver se ele achou se está correto. Caminho ADGI. Então, agora isso é muito bonito. Você está sempre saindo da raiz e indo para da raiz desse grafo aqui, dessa árvore, né? Se nós desprezarmos os laços para cima, isso aqui vai vir uma árvore, né? Uma árvore é uma espécie de grafo onde de um nó para outro você acaba tendo apenas um caminho, né? Então de F para GT só existe um caminho, de E para C também só existe um caminho, então existem caminhos únicos de um nó para outro. Bom, mas vamos supor que eu quero saber de H para I. Então eu posso saber um caminho de qualquer ponto do grafo para qualquer outro ponto. Ele vai encontrar um caminho. Se tiver mais de um, ele conta pelo menos um. Ou o primeiro caminho que ele encontra. Então vamos procurar aqui. Vamos procurar agora de H para I. Então vamos lá. Procurar um caminho de H para I. Encontrou? Está aqui a resposta. HFB ADGI. HFB ADGI. HFB, vamos ver, elas conferem. HFB ADGI. Vamos ver lá. HFB ADGI. Encontrou. Então, o nosso algoritmo de busca está funcionando corretamente e está fazendo uma busca em um grafo qualquer, um grafo que nós criamos, fornecemos para ele, e essa busca é realizada com a estratégia em profundidade. Vamos fazer agora uma pequena pausa para reflexão e retornamos em breve com a aula 17, dando continuidade à busca em grafos.